Antigamente, quando eu assistia futebol lá nos anos 2000, nos anos 90, tu ficava sentado na frente da televisão, tu ficava hipnotizado pela partida. Tu não podia piscar porque tu ia perder um lance bonito. Hoje, eu vejo amigos, familiares assistindo o jogo, a galera tá toda ali no telefone, a galera não assiste o jogo. A galera tá preocupada em apostar no resultado, em apostar em qual jogador vai fazer o gol. Acompanha-se várias partidas ao mesmo tempo, mas não se assiste partida nenhuma. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, pós-graduado em Psicologia Clínica e Psicologia do Esporte, e esse aqui é o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Tenho mais de 10 anos de experiência clínica, não deixem de se inscrever no canal e também não deixem de curtir as minhas redes sociais. Pessoal, bora lá então, falar hoje um pouquinho de um tema diferente, e é isso mesmo que vocês estão vendo no título. O neoliberalismo acabou com o futebol. O que eu quero dizer com isso, sobre o que eu quero falar em relação a isso? A gente sabe que o futebol não acabou, né? O futebol está mais forte do que nunca, o futebol está aí todos os dias, todas as semanas, lucrando e rendendo como nunca, enchendo os estádios de futebol como nunca, fomentando as disputas entre as pessoas, entre as torcidas, fomentando a rivalidade. Agora, mais do que nunca, com esses aplicativos onde se aposta em determinado clube, em determinado resultado, em determinado jogador, onde você escala teus jogadores, onde você faz apostas com os grupos de amigos, etc. e tal. Então, o futebol há todo um fomento mercadológico como nunca antes existiu. No entanto, ao meu ver e ao ver de muitas pessoas que viram o futebol de alguns anos atrás, pouco mais para trás da minha época, que não é tão anterior assim, tão velha assim, mas quem acompanha o futebol dos anos 90, o futebol dos inícios do ano 2000, acompanhou um outro tipo de futebol. Aquilo que a gente chamava do futebol arte. Né? E quem acompanha o futebol ainda mais atrás, dos anos 80, 70, fala de um futebol ainda mais arte do que dos anos 90. O que é o futebol arte? Lembrando que esse canal tem sempre a proposta de trabalhar aspectos de comportamento humano, de crítica social, de psicologia do esporte, relacionado ao ser humano, antes de qualquer coisa, e entender como foram se estabelecendo essas mudanças na vida dos seres humanos e da nossa sociedade como um todo. Então eu gosto muito sempre de elencar e de linkar acontecimentos para a gente poder entender. O que era o futebol arte? O futebol arte era aquele futebol bem jogado, aquele futebol bonito, aquele futebol empolgante, aquele futebol dos dribles, aquele futebol do malabarismo, aquele futebol que dava graça de se ver, que dava graça de pagar o ingresso para ir até o estádio ver esse futebol. O neoliberalismo, que é o tipo de economia que a gente vive atualmente, do capitalismo, que visa, antes de qualquer coisa, o lucro acima de qualquer outra coisa, que visa sempre o benefício do dinheiro, que visa vencer, que visa que só vence o melhor, que visa somente o desempenho, né? Que visa somente que o ser humano, que as pessoas, que os negócios estejam um à frente do outro, que visa essa disputa entre os seres humanos o tempo todo. Esse tipo de sistema é onde o futebol está colocado atualmente. Obviamente o futebol também é afetado por esse modo de sistema onde vence o melhor, onde se precisa vencer sempre, onde se precisa estar entre os melhores, onde não há muito lugar para o belo, para o bonito, onde não há muito lugar para a arte, onde dificilmente se preza o descanso, onde dificilmente se preza o estar consigo, onde dificilmente se preza algo que foge ao desempenho, que foge ao ter que conquistar a qualquer custo.
esse sistema, então, infelizmente, é o sistema atual que preconiza, inclusive dentro do futebol, o resultado. E nessa busca incessante pelo resultado, a gente tem alguns problemas que são muito sérios. Um desses problemas, que eu vejo como muito sério, é que se perdeu a lógica do esporte. Qual é a função do esporte? Para que existe o esporte? Antes de qualquer coisa, o esporte visa o desenvolvimento do ser humano. O esporte ele foi criado como algo para produzir bem-estar, como algo para divertir, como algo que possa empolgar, unir as pessoas, desenvolver os jovens, as crianças. O esporte tem toda uma conotação artística também. Quando a gente está praticando um esporte e se está visando exclusivamente o desempenho, o resultado, e se esquece o lúdico do esporte, aquilo que engloba a arte do esporte, né? A gente cai numa situação muito complicada, que é perder todo o sentido e a lógica da coisa. Se somente o resultado importa, a gente é obrigado hoje a assistir jogos de futebol onde os jogos, as partidas são extremamente burocráticas. O que significa isso? O medo de perder é muito maior do que o desejo e a vontade de ganhar. Os clubes, as equipes jogam de uma forma medíocre, se defendendo o tempo todo. Quando conseguem um resultado de 1-0 num gol lá que saiu por acaso, a equipe se volta toda para trás para segurar o resultado. E aí é o quê? É a lógica do neoliberalismo, é a lógica capitalista. Se eu conseguir o resultado, eu vou ter que segurar esse resultado. O que importa é o resultado. E aí, com tudo isso que envolve hoje o futebol, porque hoje a gente percebe, por exemplo, coisas que eu não percebia antigamente. Antigamente, quando eu assistia futebol lá nos anos 2000, nos anos 90, tu ficava sentado na frente da televisão, tu ficava hipnotizado pela partida. Tu não podia piscar porque tu ia perder um lance bonito. Hoje, eu vejo amigos, familiares assistindo o jogo, a galera tá toda ali no telefone, a galera não assiste o jogo. A galera tá preocupada em apostar no resultado, em apostar em qual jogador vai fazer o gol. Acompanha-se várias partidas ao mesmo tempo, mas não se assiste partida nenhuma. Porque se está preocupado no resultado para poder apostar, para poder ganhar, para poder ter o resultado. E aí é um tanto quanto enganoso isso, porque a crítica ao time, ao clube, se resulta ao resultado. Se o time jogou pessimamente, mas ganhou, tá ótimo, não há críticas. Se o time jogou bem, mas perdeu, as críticas vêm. O que importa é o resultado. Já cansei de ver jogos onde a equipe jogou 2 jogos do mesmo jeito, mas num jogo teve vitória e no outro jogo teve derrota. E as críticas houveram porque perdeu e os elogios houveram porque ganhou. Então, assim, essa lógica neoliberalista, essa lógica econômica, onde a única coisa que importa é o resultado, é vencer a qualquer custo, isso prejudica a nossa vida como um todo. Isso tira o sentido da vida como um todo e todos os aspectos da nossa vida acabam virando processos extremamente robotizados, burocráticos, sem alma, sem sentido, sem graça. Se perde o encanto da coisa, né? O jogador, se tratando de futebol, ele não pode mais driblar, ele não pode mais tentar aqueles lances acrobáticos que se tinha antigamente, porque vai que ele perde a bola e vai que acarreta um gol e aí, como é que fica? Eu postei esses dias, eu coloquei um vídeo aqui sobre o Fernando Diniz, do técnico do Fluminense, e é um time que justamente se estava apreciando jogar muito no Brasil, porque independente de ganhar ou perder, era um time que estava sempre ditando o jogo. É um time que ousava, é um time que ousa, é um time que mesmo perdendo a final lá, é um time que mesmo perdendo para o Flamengo lá na Copa do Brasil, é um time que perdeu jogando, que perdeu impondo o jogo, que corre risco. E aí, claro, essa é a lógica da coisa. Quando você está
saindo da lógica neoliberal, que é o resultado e vencer a qualquer custo, você está correndo risco. Quando você está se propondo na tua vida, por exemplo, a não acompanhar ou tentar não acompanhar tanto a lógica neoliberal, de produzir a qualquer custo, de correr a qualquer custo, de se esgotar a qualquer custo para ter resultados, para ter benefícios, para ser alguém visto bem-sucedido, para ter retorno financeiro, você corre riscos. Obviamente, você precisa trabalhar com alguns recursos limitados, né? Você precisa lidar com as críticas de não estar produzindo à altura dos outros, ou do mercado ou da sociedade. Você acaba correndo contra a maré e contra a margem do todo social, então você acaba sendo excluído do todo se você não corresponde àquele todo. Então, acho bacana que a gente possa pensar nas nossas diversas esferas da vida, como essa lógica capitalista neoliberal, ela molda o nosso modo de viver social e molda as nossas ações na vida e molda as coisas que a gente faz, os produtos que a gente adquire, né? Então, assim, de novo, eu acho que quando a lógica do futebol perde o encanto da arte, porque o futebol é uma arte, o futebol ele está ali, ele existe para alegrar as pessoas, para deixar as pessoas felizes, para deixar as pessoas contentes, para deixar as pessoas empolgadas. Quando se perde essa lógica, quando você vai no estádio de futebol, como eu comentei esses dias com meu irmão, quando você vai no estádio de futebol para ver um jogo burocrático, como o Grêmio fez, por exemplo, no último jogo contra o São Paulo, cara, como é que tu vai num jogo para pagar um ingresso que é caríssimo para assistir somente um jogo? Porque o Grêmio conseguiu o resultado no primeiro tempo, conseguiu o resultado não, conseguiu fazer um gol, né? Conseguiu fazer o gol e passou o segundo tempo inteiro jogando de forma burocrática para segurar o resultado. Então, assim, você vai lá, você paga o ingresso para ver o resultado e para não ver futebol. Então, assim, e aí a gente percebe o quanto as pessoas elas se habituam, elas se acostumam a esse modo de viver, elas se adaptam facilmente, né? Elas se acomodam diante de um mundo que está oferecendo muito pouco, que produz um resultado pífio, medíocre, pobre, no sentido artístico da coisa. A gente se contenta com isso, a gente fomenta isso, a gente alimenta isso, a gente não para pensar e refletir sobre essas coisas. Então, por mais críticas que muitas pessoas têm, quando eu falo isso, quando eu coloco essa questão, eu vou defender e defendo muito que a gente possa quebrar essa lógica neoliberal, pelo menos em algumas esferas da nossa vida. Que a gente possa não necessariamente seguir de forma cega esse modo de vida que só visa o resultado e que não visa bem-estar, e que não visa prazer, e que não visa descanso, e que não visa arte, que não visa uma vida que não tenha propósitos mais amplos com resultados, com ganhar a qualquer custo, com o retorno a qualquer custo, porque essa é a mesma lógica do adoecimento. É essa lógica neoliberal que adoece as pessoas. É essa lógica neoliberal que vê o ser humano como apenas um robô, né? Um robô que tem que produzir, que tem que trazer resultado, que as empresas têm o tempo todo, cumprir metas, ganhar jogos, ganhar a qualquer custo. Todos nós temos essa lógica neoliberal imbuída no nosso modo de ser e a gente precisa quebrar isso. Para que não aconteça coisas absurdas que nem eu vi essa semana na TV, que a torcida organizada lá do Atlético Mineiro parar o técnico, isso já aconteceu várias vezes em vários clubes, parar o técnico na rua, né, ameaçando o cara, ele tendo que explicar por que o time não está ganhando, por que ele toma decisões que não fazem o time ganhar como estava ganhando antigamente. Cara, isso é um absurdo. Olha o nível que chegamos, onde um profissional tem que dar satisfação para uma torcida organizada sobre o porquê não está tendo resultado. Olha a lógica do resultado, olha o quanto essa lógica do resultado fomenta violência, fomenta disputas, né? Então a galera vai no estádio assistir um futebol, não vai para ver um futebol bonito, vai preocupado no resultado, tem que ganhar a qualquer custo. Óbvio que tem que ganhar, óbvio que o futebol foi feito para ganhar. Agora, não dá para viver só baseado nos resultados, não dá para viver só pensando em resultado.
Eu acho que antes de qualquer coisa, entre ganhar e perder, é preciso curtir, é preciso aproveitar, é preciso que aquele momento seja um momento único, de alegria, de felicidade, de prazer estético, de arte, de celebração de um domingo no estádio de futebol, curtindo. Quando se vive na base do resultado, é xingamento, é vaia, é desaforo, é cobrança, é brigas, é disputas, é a lógica do quem pode mais chora menos. E isso não é legal, não é saudável de nenhuma forma e principalmente não é incentivo para que nenhuma criança adentre o mundo do esporte com essa lógica neoliberalista, capitalista, que tira qualquer sentido do esporte, da proposta do esporte, que é visar o bem-estar físico e social, emocional, mental, que é levar as crianças para um processo de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, de crescimento, né? De se tornar cidadãos no mundo. Então, como o esporte, como a sociedade está elencada hoje, é bem preocupante a gente pensar como essas crianças que estão adentrando no esporte vão se formar a longo prazo, né? Bom, uma reflexão para a gente pensar, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo diferente, falando sobre esporte, abordando questões também da vida cotidiana do ser humano, como é a minha proposta por aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e, por favor, não deixem de se inscrever no canal, que é um incentivo para que eu continue produzindo mais vídeos e mais vídeos aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, estou com vagas abertas para grupos de supervisão clínica, certo? Interessados podem entrar em contato no WhatsApp, que está aqui nessa postagem, nesse cardzinho, e também está o número do WhatsApp na descrição do vídeo, tá? Interessados então em supervisão clínica comigo, é só entrar em contato, certo? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.